Como é bom estar aqui hoje, discutindo o direito previdenciário e o direito de família nesse campo de interseção tão importante. E por isso tenho que registrar o meu agradecimento ao IBDFAM, registrar o agradecimento especial em nome da doutora Melissa Foman pelo convite e dizer, não posso deixar de dizer, que a minha relação com o direito de família começou de maneira bastante traumática. Eu era estagiário em um escritório que atuava na área de direito empresarial, mas um dos nossos clientes nesse escritório teve um problema no campo do direito de família. E o escritório, então, se voluntariou para auxiliá-lo nesse campo. E eu, estagiário, fui designado para acompanhá-lo até a audiência, enquanto o advogado não chegava. Então, era para ficar com ele ali, esperando, né? Quando, de repente, nos corredores do fórum, aparece a mulher dele. E inicia ali uma discussão de tapas, sem beijos, no meio do fórum. E é nessa hora que você tenta apartar que aparece todo mundo que você conhece, né? Professores da faculdade passando. Então eu saí dali decidido a nunca mais atuar na área de direito de família. Anos se passaram, eu fiz concurso para a magistratura federal. E qual não foi a minha surpresa quando, em uma das primeiras audiências que eu estava presidindo, o tema era pensão por morte. E a questão era um sujeito que, isso ficou comprovado de maneira muito clara, ficava segunda, terça e quarta na casa da esposa. Quinta-feira, amanhecia mais feliz, tomava um banho caprichado, né? E passava um perfume e ia para outra casa, sua outra casa, e ficava lá quinta, sexta e sábado. No domingo desaparecia, mas não descansava, porque tinha uma filha dele com uma terceira mulher, possivelmente feita no domingo, né? Então vejam que eu estava ali diante desse cenário, e o que aconteceu? A briga se instaurou também na Justiça Federal, na causa previdenciária. Eu falei, desisto, vou então, ao invés de resistir, vou me apaixonar por esse tema. E, de fato, fui descobrindo que nessa relação entre o direito previdenciário e o direito de família, nós encontramos deliciosas causas, porque podemos ali adentrar em temas que, de fato, afetam as vidas das pessoas. Acontece que uma coisa é discutir o direito em tese. E aqui me considero verdadeiramente alguém que privilegio alguém que privilegia o direito à felicidade, que privilegia a liberdade, a capacidade de autodeterminação, em detrimento das regras postas por uma vontade majoritária. Me parece que a instauração de uma família não deve ficar presa à ideia do pensamento majoritário ou da vontade da maioria, ou simplesmente ao projeto de vida que a maioria acha que é o adequado. Mas sim devemos valorizar o projeto de vida eleito por cada indivíduo, num cenário de alteridade. Agora, se do ponto de vista teórico isso é tranquilo, do ponto de vista prático nós enfrentamos uma série de problemas. Enfrentamos problemas por uma razão muito simples. As pessoas mentem. As pessoas mentem. Nem todas as alegadas uniões existem. Nem todos os eventos que são colocados nas petições ocorreram. Então, temos que associar ao debate teórico um debate prático, especialmente processual, sobre a prova da união estável, e por isso, muito bem colocado esse painel, que nos traz aqui a necessidade de provarmos a união estável. E a primeira discussão que se tem é: onde vamos provar essa união estável quando o que está em jogo é o benefício previdenciário? Bom, me parece
que, de maneira muito clara, temos que estabelecer desde já uma premissa. Se estamos discutindo em um processo, o direito à pensão por morte, a pretensão é a condenação do INSS à concessão de um benefício previdenciário. A existência ou não da união estável é tão somente uma questão prejudicial. Então, nós não vamos, em hipótese alguma, nesse processo em que se discute a pensão por morte, declarar a existência de união estável. O que nós vamos é reconhecer essa existência para, ao final, condenarmos o INSS a pagar a pensão. O juiz federal não é competente para declarar a existência de união estável. Porém, o juiz federal é competente para condenar ou não o INSS a conceder o benefício previdenciário, ainda que, como questão prejudicial, tenha que analisar ali a existência da união. Esse ponto, apesar de alguma resistência pontual, me parece bastante consolidado. O que a gente precisa, de fato, alertar é que, por conta daquela jurisprudência defensiva que escutamos na parte da manhã, na palestra do José Antônio Savares, algumas decisões na Justiça Federal saíram mais ou menos assim: olha, como eu preciso reconhecer a união estável para conceder a pensão por morte, primeiro a pessoa tem que ir lá na vara de família, reconhecer a união estável lá, para depois vir ao Judiciário Federal discutir o direito à pensão por morte. Essas decisões são absolutamente equivocadas. Absolutamente equivocadas. Em primeiro lugar, porque, como já disse, a análise da união estável aqui é uma questão meramente prejudicial e não se define competência por questão prejudicial. Em segundo lugar, porque é claramente uma afronta à cláusula do artigo 5º, 35 da Constituição. Porque nós temos uma lesão ao direito, o INSS deixou de reconhecer o direito à pensão por morte. Que o juiz federal, se decidir assim, está impedindo que seja levada à apreciação judicial, porque está exigindo que antes seja ali a questão da união estável decidida no âmbito do direito de família. Então, esse é um primeiro passo, né? Se eu estou discutindo tão somente a pensão por morte, ainda que a questão prejudicial seja aquela, nós vamos discutir isso no direito previdenciário no âmbito da Justiça Federal, eventualmente, se a morte decorreu de acidente do trabalho, na Justiça Estadual, por conta do benefício, da natureza acidentária do benefício. E são causas bem legais, né? São causas realmente animadas. Eu me lembro que uma vez estava julgando um caso e fui perguntar, né, para comprovar todos aqueles requisitos da união estável que a Fernanda nos trouxe aqui, fui perguntando para as testemunhas, e aí perguntei para a testemunha: a senhora via o casal juntos? Via, doutor, via. A senhora via onde? Trabalhava com eles, na vizinhança? Ela: eu via pela janela, doutor. Como assim pela janela? Doutor, é que a janela da minha sala dá para o quarto deles. Mas a senhora fica olhando pela janela? Ela deu uma suspirada: doutor, eu adoro uma janela, né? Pois bem, essa foi uma prova testemunhal forte, né? Estava ali, sincera. E por isso, porque há provas sinceras, porque há provas capazes de convencer simplesmente pelo depoimento, a jurisprudência afirma que, de fato, a exigência administrativa da apresentação de documentos, ela ultrapassa o poder regulamentar e, por isso, se torna ilegal. Nós podemos comprovar a união estável por meio de prova exclusivamente testemunhal. É o que nos diz a súmula 63 da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. Se alguém aqui não atua com direito previdenciário, se alguém aqui atua mais no campo do direito de família, eu vou dar uma dica, tá?
existe a Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, a TNU, porque a TNU ela tem a missão de uniformizar a jurisprudência dos Juizados Especiais Federais. E a verdade é que as causas previdenciárias hoje, em sua maior parte, são julgadas nos Juizados Especiais Federais. Então, a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização, que é presidida por um ministro do STJ, integrada por juízes federais das 5 regiões da Justiça Federal Brasileira, essa jurisprudência é essencial para quem atua com direito previdenciário. Bom, mas, mais do que isso, temos que perguntar se é válido, se é uma boa estratégia tentarmos buscar a união estável e provar a união estável por meio de uma prova exclusivamente testemunhal. É possível? Sim. Só que você vai ter que convencer o juiz, só com a prova testemunhal. Então, é possível, mas é um desafio muito grande, até porque você afirmar que de uma união ali que durou 10 anos, 5 anos, uma união com todas as características da união estável, você não conseguiu produzir um documento sequer, você não conseguiu produzir sequer aquela cartinha com coraçãozinhos, né, que ouvimos de manhã, é talvez um exagero, e gera uma desconfiança. Mas, na pós-graduação sempre as pessoas vêm perguntar, não é? E aí falam, mas professor, eu estou com um caso que de fato o cliente disse que não tem nada. E aí é o que eu sempre digo, qual é o maior inimigo do advogado? Não é o juiz, gente, é o cliente. O maior inimigo do advogado é o cliente, porque ele vai dizer não tem nada, mas muitas vezes está ali diante dele uma série de documentos que poderiam ser levados e que contribuem para a formação desse convencimento. Tem lá, ó, a carteirinha antiga de dependente na locadora, na videolocadora, né? Que nem existe mais esse negócio, mas está lá, ó, dependente na videolocadora. Você tem lá perfil das redes sociais com alguma menção. Você tem mensagem de WhatsApp. Meus amigos, casal que vive em união estável e não troca mensagem de WhatsApp, não é? Vai ser uma raridade. Nem que seja um print da tela, né? Aqueles que querem fazer mais direitinho vão lá no cartório e vão pedir uma ata notarial do conteúdo do que está ali naquelas mensagens. Mas vejam, você tem elementos probatórios e aí vem a arte da advocacia. Aí vem a arte da advocacia. O trabalho investigativo do advogado deve ocorrer nessas causas. E não se esqueçam de um detalhe importante. Quando estamos falando da comprovação da união estável no direito previdenciário, existe uma diferença que para grande parte dos processos no direito de família. A discussão no direito de família, em regra, existe, entre duas pessoas vivas. É claro que você pode ir para o direito de família também, para discutir depois da morte da pessoa, principalmente para fins sucessórios. Mas você vai ter uma discussão ali, se existe ou não união estável, que quem vai estar discutindo são as duas partes daquela relação. Né? Então nós temos aí, talvez, o caso que está aí no momento mais famoso, o caso da Luísa Brunet, né, que teve a decisão agora contrária ao reconhecimento da união estável. Mas vejam que você tem ali o segurado vivo discutindo. Na pensão por morte, ele não está presente mais. Na pensão por morte, você não tem a pessoa para dizer, olha, eu não vivia em união estável. Então a discussão é entre quem alega ser companheiro e o INSS. Essa é a discussão. E essa discussão torna ainda mais difícil para o juiz avaliar se existe ou não a união estável. E é naturalmente difícil que isso, é natural que isso seja difícil. Por quê? Porque diferente do que acontece com o casamento, a união estável é uma situação de fato que ganha proteção jurídica.
O casamento tem um momento de celebração e que nós sabemos, a partir daquele momento, existe casamento. Antes, não. A união estável é uma situação de fato que ganha proteção jurídica. Então vejam, existe união estável independentemente de qualquer escritura, existe união estável independentemente de qualquer documentação, existe união estável independentemente de uma celebração. Ela existe. Acontece que a união estável, muitas vezes, aliás eu diria quase sempre, não vai ser materializada também de uma hora para outra com efeito imediato. É algo que vai sendo construído. Então, claramente, no momento em que nós vamos decidir sobre esse tema, há situações em que a gente tem certeza que existe união estável e há situações que a gente tem certeza que não há união estável. Mas no meio delas, há um grupo de situações que ficam numa zona cinzenta que você não consegue saber se existe ou não aquela união. Se de fato havia ou não união estável. Isso acontece até com as partes que estão vivendo a situação. Já não aconteceu com vocês de alguém perguntar, olha, e aí, qual é o estado civil? A pessoa, não sei, né, sou lá, estou enrolado, né? Aí vem namorido, não sei o que, tal, vem aquelas coisas. Um dia um amigo meu, juiz, me ligou, Fábio, botei minha namorada como dependente no meu cartão de crédito. Tem união estável? Falei, depende do limite, né? Depende do limite. Agora, olha, você está aí numa zona perigosa, né? Perigosa ou não, porque não necessariamente é um perigo isso, né? Mas você está numa zona, está dentro daquela zona cinzenta. Mas a minha empregada eu também botei como dependente. Porque, às vezes, para fazer compra, mas depende. Se você morrer, as duas vão brigar dizendo que são companheiras. Né? E vejam, não é piada, essas coisas acontecem, tá? Então você vai estar diante de situações extremamente delicadas para a comprovação, e por isso, ainda que você possa provar a união estável por meio de prova exclusivamente testemunhal, isso não é o recomendável. Isso não é o recomendável. O trazer um elemento probatório forte e usar a testemunha como um reforço probatório é a melhor indicação aqui nessas causas. Agora, é verdade que nós temos ali outras situações desafiadoras, como por exemplo, na hipótese do namoro qualificado, né, aquela hipótese em que você ainda não vive, você tem uma união pública, você tem uma união contínua, duradoura, mas você tem a intenção de um dia constituir família, mas ainda não vivencia essa situação, nós ficamos em uma zona bastante limítrofe para a proteção previdenciária, mas aqui a gente precisa também discutir outros valores. Porque a proteção previdenciária, e na verdade o reconhecimento da união, não é a única forma de se proteger um indivíduo. Nós temos que proteger outros valores, e entre eles a liberdade. Vejam, exagerar no reconhecimento das entidades familiares pode significar, não estou dizendo que sempre significa, mas pode significar também uma violação à liberdade daquele casal. Você pode ter ali pessoas que querem ter uma vida que seja onde haja uma união pública, onde haja uma união contínua, duradoura, e estão muito bem assim, mas que não querem efetivamente avançar de um namoro para a união estável. E se você simplesmente afirma, não, tem todas essas características, então já está num limite tão grande que a gente que merece ser protegido. Na verdade, às vezes esse merecimento não é um merecimento. Às vezes esse merecimento pode ser uma punição. Às vezes as pessoas podem ter a vontade de não constituir a família. E aí você fica numa zona limítrofe, perigosa, se você avança sobre a liberdade.
Me parece que a gente resolve essa questão muito bem, e como bem colocou a Fernanda, olhando verdadeiramente para a intenção, para o que está ali diante daquela relação, o que na prática nos traz desafios enormes. Eu quero trazer esses desafios agora um pouco na visão do INSS, porque muitas vezes a autarquia está ali diante de uma situação que ela precisa verificar se existe ou não a união e conceder o benefício para quem não tem direito também é algo extremamente grave, assim como negar para quem não tem. Nós pensamos muito no problema de se negar o benefício para aqueles que têm direito, o que é um problema gravíssimo. Mas conceder para quem não tem, também é. Porque sou eu, é você, todos nós que estamos pagando esse benefício. Então nós criamos uma solidariedade às avessas. Por isso é necessário que o INSS de fato investigue a existência da união. Por isso é necessário que nós tenhamos aqui um cuidado na configuração dessa união. Às vezes, há elementos de prova que precisam, mesmo que aparentemente sejam suficientes, que precisam se submeter ainda a outro grau de investigação. Uma vez peguei um caso em que havia uma escritura de união estável celebrada. Então, quando tem escritura de união estável, é uma prova forte, porque a pessoa em vida fez a escritura, declarou a existência de união estável. Então, não é só o beneficiário que está pedindo, o segurado disse que vivia união estável também. Só que o sobrenome era igual e bem incomum, era um sobrenome estrangeiro bem incomum, e eu fiquei, nossa, tá estranho, porque sobrenomes incomuns, união estável, vou ver o que aconteceu aí na audiência. No depoimento pessoal, eu apertei um pouquinho mais, e ela falou, é o seguinte, doutor, quando fala é o seguinte, é uma maravilha, porque aí vem, né? É o seguinte, doutor, eu tenho uma pensão. Demorou a entender, não é pensão benefício não, doutor, é um hotelzinho, uma pensão, é uma pensão. Meu primo apareceu lá em casa um dia, na minha pensão, não tinha onde cair morto, estava mal, não tinha onde cair morto, eu deixei ele ficar no quartinho lá da minha pensão, não precisava me pagar nada, em vida, combinamos o seguinte, ele ia deixar a pensão por morte dele para mim. Então fizemos a escritura de união estável para que ele deixasse a pensão por morte. Era um pagamento pós-morte, isso que é parcelamento. Então veja só, o sujeito ia pagar depois da morte pela pensão. Uma escritura de união estável. Uma escritura de união estável. A legislação desconfia tanto, e com razão, porque o brasileiro é realmente criativo nas fraudes, que hoje nós temos previsão explícita na Lei 8.213 de 91, de que a oficialização da união estável por meio de uma escritura, ou mesmo a celebração do casamento, se foi feita ali exclusivamente para fins previdenciários, pode ser desconsiderada e não vai gerar direito à pensão por morte. E eu quero trazer aqui um outro elemento que torna todo esse debate ainda mais importante. Vejam só, desde 2015, a Previdência, por força de alteração legislativa, exige que tanto o casamento quanto a união estável tenham duração superior a 2 anos para que gere pensão por morte. Se não tiver duração de 2 anos, só vai pagar a pensão por 4 meses. Para gerar uma pensão verdadeira, aquela que ultrapasse os 4 meses, você tem que provar que existe a união estável ou o casamento por 2 anos. Então vejam que agora não basta provar que existia união estável no momento do óbito. Você tem que provar que existia união estável no momento do óbito e que essa união já possuía duração superior a 2 anos, para que haja
a pensão ali. Isso é uma dica importante para os advogados do direito de família, não é? Porque às vezes você foca ali no debate só no momento da morte, a existência, mas aí para as consequências previdenciárias você precisa retroagir um pouco mais, você precisa demonstrar que havia união estável há mais de 2 anos. Tá? Então vejam como torna mais difícil a vida do segurado, torna mais difícil a vida dos cônjuges, porque você pode ter alguém que é casado, mas que já vivia a união estável antes. Então mesmo alguém que é casado hoje, pode ter o interesse de provar a união estável anterior ao casamento para completar o prazo de 2 anos e ter direito à pensão por um prazo maior. Ora, todas essas discussões nos trazem aqui a uma reflexão fundamental e que vai trazer os desafios próprios para cada ramo do direito. Eu costumo dizer que o direito previdenciário deve ter como ponto de partida, mas apenas como ponto de partida, o direito de família. Todas as relações reconhecidas pelo direito de família, todas as espécies de relações, os tipos de relações tuteladas pelo direito de família, devem ser também tuteladas pelo direito previdenciário. Mas não só aquelas tuteladas pelo direito de família. O direito previdenciário tem que ir além. Explico o porquê. Se, por um lado, talvez hoje cada vez menos, mas se por um lado o direito de família ele tem uma função prescritiva, o direito de família tem como uma das suas funções prescrever comportamentos. Ele prescreve qual deve ser o comportamento das pessoas casadas, qual deve ser o comportamento, está na nossa legislação. Acho que cada vez menos. Acho que precisamos cada vez menos também dessas prescrições do direito de família, mas ele ainda conserva um caráter prescritivo. O direito previdenciário não tem qualquer função prescritiva de comportamentos no campo do direito das relações familiares. O direito previdenciário tem como função oferecer proteção social. E quando falamos de pensão por morte, essa proteção vem por meio da substituição do segurado no sustento da sua família. Se em vida esse segurado tinha uma família com uma determinada configuração, quando ele morre, a Previdência deve substituí-lo no sustento dessa família. Não cabe à Previdência Social qualquer valoração de ordem moral. Não cabe à Previdência Social qualquer argumentação sobre essa união é ou não moral, essa união é ou não prejudicial à constituição das famílias. Não é esse o tipo de argumento que cabe no direito previdenciário. O direito previdenciário não pode querer ser mais realista que a própria realidade. No direito previdenciário, o que prevalece é a primazia da realidade. E se na realidade havia a união, ainda que paralela ao casamento, se na realidade havia uma união poliafetiva, se na realidade havia uma união homoafetiva, se na realidade havia uma união entre um homem e uma mulher, não importa, nós temos que tutelar previdenciariamente a realidade familiar. Esse é o ponto. Não há espaços para prescrições. Por isso, naquele concubinato mais famoso do Brasil, né, que já foi citado algumas vezes, e sempre é citado, não tem jeito, né, do senhor Valdemar do Amor Divino e dona Joana da Paixão Luz, o casal predestinado, pois o amor encontra a paixão, me permito contar uma partezinha que o Savares não contou mais cedo, que ocorreu nos debates, né, está lá nas transcrições do julgamento, quando o ministro Marco Aurélio diz, não é possível, a mulher dividiu o marido durante 30 anos e agora vai ter que dividir a pensão também. Ministro Aires Brito respondeu, excelência,
não cabe ao julgador sentir ciúmes pelo segurado. Ora, de fato, não cabe ao juiz sentir ciúmes pelo segurado, né? Nós temos que tutelar a realidade. Nós temos que trazer aqui a valoração dos princípios de uma sociedade plural, democrática, em que prevalecem os valores da liberdade e da igualdade. Mas sempre atentos à necessidade de fazer valer a realidade. Associar liberdade e igualdade não é um desafio fácil. Associar liberdade e igualdade é sempre um desafio perigoso, porque uma pode se sobrepor à outra. Muita liberdade às vezes afeta a igualdade, muita igualdade às vezes afeta a liberdade. Temos que buscar o equilíbrio para a nossa sociedade. E talvez esse equilíbrio venha na forma de um comportamento de alteridade. O reconhecimento no outro, em alguém que tem o direito à mesma consideração e o mesmo respeito, ou seja, alguém que tem que ter o seu projeto de vida valorizado com a mesma intensidade que todos os demais. E para se chegar a esse comportamento de alteridade, talvez o amálgama da liberdade e da igualdade seja um outro valor fundamental, que é a fraternidade. Que possamos ser cada vez mais fraternos e que a fraternidade também associe cada vez mais o direito previdenciário e o direito das famílias. Muito obrigado.